parágrafo simples que acho que explica. Ao testar a metodologia farmacopeica, a empresa encontrou alguns problemas em relação à especificidade e à seletividade, o que justifica, segundo a empresa, a adoção de uma metodologia validada, mais adequada ao seu produto. O medicamento de referência também foi testado e obteve resultado satisfatório pela mesma metodologia e pela metodologia farmacopeica. Então é importante dizer que a regra é uma metodologia farmacopeica. Caso ela não tenha possibilidade de fazer pela farmacopeia, ela vai desenvolver o método e validar esse método na Anvisa. O que ela está dizendo é, desde o princípio, que não poderia ser feito por uma metodologia farmacopeica, o que foi comprovado nos autos no recurso, que é possível porque um outro laboratório veio e trouxe essa metodologia apresentada. Então, o deferimento o provimento ao recurso aqui não implica na concessão do registro. Implica no retorno para a GGMed, para a análise crítica desses dois estudos, inclusive porque um deles a gerência sequer conhece, para uma manifestação definitiva sobre a concessão ou não do registro. Jaime. Só queria alertar para essa questão que você colocou, sobre quando esses laboratórios foram auditados. Sim. Tá certo? Que agora eu, pelo menos, fico em dúvida com qualquer medicamento que esteja validado por esse, que eu nem sei qual. Jaime. Os resultados do teste de equivalência foram juntados no recurso, Renato? Foram sim. A empresa junta o resultado de equivalência farmacêutica do Centro 062 em aditamento ao recurso. Jaime, e por mais que nós pudéssemos dizer, nós não estamos considerando essa informação para apresentada agora, a questão é que ela traz um elemento novo nesse processo. Né? Mas a minha questão é quanto à posição que a gente tem adotado em relação à juntada de documentos em fase recursal. Eu entendi. O que eu estou dizendo é que se nós mantivermos simplesmente o indeferimento do registro, nós vamos desconsiderar toda essa questão que foi levantada, inclusive que pode representar uma situação de fragilidade no sistema de laboratórios, porque esse estudo ele precisa ser analisado pela GGMed. Ele foi conduzido adequadamente, então não é verdadeiro ou não era verdadeira a informação de que não se podia fazer com a metodologia da farmacopeia. Né? Eu compreendo isso, mas a questão aqui é um processo administrativo de petição de registro de medicamento. Toda essa avaliação ela não precisa ser feita necessariamente nesse processo. Essa avaliação, simplesmente ocorreu um fato aqui que pode ser avaliado independentemente do trâmite desse processo aqui. Eu também. Mas a minha dúvida é em relação a essa juntada em fase recursal de um resultado de teste de equivalência, que é um documento necessário para instruir a petição desde o começo do registro. Um outro caminho, Jaime, nessa sua perspectiva, mantém-se o indeferimento e determina que sejam auditados esses dois estudos. Essa é uma possibilidade também. Eu vou fazer aqui tentar fazer a tradução dos técnicos. Eu acho que os técnicos da Corex se preocuparam muito mais em entender se essa metodologia é farmacopeica ou não e ter um posicionamento da área técnica. Ou seja, há uma discussão aqui se a metodologia, se para essa, às vezes os farmacêuticos aqui vão me criticar, se para esse produto pode ser feito por uma metodologia farmacopeica ou não. Inicialmente a empresa não quis fazer isso e argumenta que não era para fazer dessa forma, que por isso deveria validar a metodologia. Depois veio aos autos a comprovação de que ela é uma metodologia farmacopeica, é capaz de ser feito. Então acho que os técnicos da Corex se preocuparam. Sim, vamos privilegiar uma metodologia farmacopeica e vamos avaliar se é possível ou não avaliar esse produto de acordo com essa metodologia e, portanto, ter depois uma produção. Jaime, eu acho que para mim é fundamental, acho que o seu questionamento é importante, né? E eu particularmente acho que o melhor voto que ainda eu não externei aqui é no sentido dessa alternativa, de que, bom, se um documento foi apresentado agora e um provimento ao recurso pode representar um benefício à indústria, e não é isso que nós estamos querendo, porque a ideia do provimento seria para ter condições de verificar, de fato, a situação desses dois estudos, apresentado na fase do pedido de registro, que foi realizado
com uma metodologia não farmacopeica, com o argumento de que só essa seria possível, na medida em que a farmacopeica não era possível. Aí, na fase de recurso, a empresa apresenta um segundo estudo, feito sob a metodologia farmacopeica, né? E gera uma dúvida. Eu estou entendendo o seu raciocínio no sentido de dizer, olha, a diretoria não tem considerado esses documentos para fins de gerar o benefício pretendido pela empresa. E que nós poderíamos estar gerando um precedente aqui, fazendo isso para resolver um problema que não é o que nós queremos resolver. Pode ser até que, dando provimento ao recurso, esse medicamento venha a ser registrado com base nesse estudo apresentado somente na fase de recurso. O seu raciocínio é correto e no meu entendimento, para manter a postura da diretoria, talvez o melhor encaminhamento seria justamente o de negar o provimento e pedir à GGMed que faça auditoria nesses dois estudos, no sentido de tomar as decisões decorrentes necessárias em relação aos centros. Mas resolve-se a questão do registro. Eu não tinha, na verdade, presidente, tido a percepção a respeito dessa juntada pós-interposição do recurso. Eu não tinha tido essa impressão, mas parece que isso é um fato. Então eu vou sugerir o seguinte, eu não estou convicto ainda, eu não estou convicto a respeito de que posição eu tomaria a respeito desse assunto. Então eu queria pedir vista ao processo. Perfeito. E reintegro ele à pauta rapidamente para a gente poder julgá-lo. Perfeito. Bom, concedidas vistas ao Jaime, Neilton, ainda manifestação sobre o processo? Eu estava contemplado pela sua último encaminhamento aí de negar o recurso e determinar que a GGMed fizesse o estudo sobre os dois laboratórios, etc, etc. Já que o processo foi suspenso pela vista, eu queria manter o encaminhamento de que a GGMed visse e avaliasse os dois laboratórios, independente do processo em questão. Era o meu encaminhamento. Bom, permanece a solicitação de vistas do Jaime e, nesse caso, eu consulto apenas a diretoria em relação a conceder vistas, e acho que não há nenhum problema. Na minha então, parte, sim. Conceder as vistas ao Jaime até pedir também. para melhor esclarecimento da situação desse processo. Eu vou, considerando o horário, 5h20, eu vou sugerir um intervalo de 10 minutos e nós voltamos às 17h30. O encaminhamento da questão dos laboratórios ficou acatado também? Não, Neito, eu estou entendendo que na medida em que houve o pedido de vistas, o Jaime deve trazer uma proposição de voto na reunião que vem. Eu entendi que é um assunto independente desse processo. Mas a análise pode... Sim. Não, a decisão eu entendi que está pendente pelo visto. Mas aquela avaliação dos laboratórios... Mas acho que o entendimento é que qualquer decisão em relação a esse processo depende agora da apresentação da manifestação do Jaime em relação às vistas. Então nós temos 10 minutos de recesso, intervalo. Voltamos às 17h30. Vem cá.